Nessa videoaula eu vou mostrar como criar a lista de livros de acordo com a categoria. Então até agora foi desenvolvido a estrutura do site, o menu e a exibição das últimas novidades, que são os últimos livros cadastrados aqui na index.php. Nessa videoaula eu vou mostrar o seguinte: como criar a página que vai listar os livros de acordo com a categoria selecionada pelo usuário. Então, por exemplo, se ele clicar aqui em Front-End, eu vou exibir somente livros que são da categoria Front-End, da mesma forma para as demais categorias. Antes de partir para o desenvolvimento dessa página, nós só vamos criar lá no CSS a classe para modificar o título aqui dos itens do nosso site e mudar um pouquinho aqui a parte da exibição dos livros. Então, para isso, você vai abrir o arquivo index.php e o arquivo estilos.css. Então, aqui no arquivo index.php, você vai localizar o título que foi colocado para aquela primeira lista de livros. Nesse caso, o título é Últimas Novidades. Estou usando o H1 e a classe que utiliza 12 colunas do meu grid. Eu vou criar aplicar mais uma classe aqui nesse H1 chamada título. E essa classe eu vou criar ela lá no CSS com as propriedades específicas para alterar algumas coisas aqui do meu título. Então vou vir aqui no meu estilos.css. Vou criar aqui a classe título. Colocar essa cor e vou colocar também uma borda inferior. Salvar minha folha de estilos, salvar também o meu arquivo index.php e agora fazer o teste para ver se ele aplicou a classe aqui no título. Então já está aqui, ó, a cor modificada e a borda inferior. Caso você queira, você pode utilizar um outro tipo de cor aqui para esse título. Então agora vamos criar aqui a estrutura para exibir uma lista de livros de acordo com a categoria selecionada. Para criar isso daí, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um novo arquivo. Então vai lá, menu arquivo, opção novo. Vamos pegar aqui modelos do site, o modelo principal. Verifique se está desmarcado aqui essa opção e clique em criar. Você vai salvar esse arquivo na raiz do seu site, deve estar na raiz. Salve com o seguinte nome: lista underline livros.php. Então, antes de desenvolver o código, vou explicar como que vai ser a lógica aqui desse nosso lista livros. Então, quando o usuário clicar aqui no link do menu referente à categoria, o que eu vou fazer? Eu vou mandar dois parâmetros junto com esse link. Vou mandar o nome da categoria e o ID da categoria. Lembrando que eu vou mandar isso para o arquivo listalivros.php. Então, de novo, cliquei, por exemplo, aqui em Games. Estou no arquivo lista livros, mandei a categoria através do parâmetro nome categoria e o ID da categoria. Daí, nesse caso, vai ficar bem simples. O que eu vou ter que fazer aqui nesse arquivo lista livros? Receber o código da categoria e realizar uma consulta filtrando por esse código aqui. Aqui no arquivo menu.php você vai localizar o link que está dentro do while.
e vamos configurar o href aqui do link. Então vou linkar com o arquivo lista livros.php interrogação para então inserir os dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser referente ao nome da categoria. Então vou chamar ele de nome categoria. Recebe, e aqui eu vou dar o eco com o PHP para exibir o nome da categoria que está vindo do banco. Então, dados categoria, nome categoria. Logo após aqui eu dar o eco com o nome da categoria, vou colocar um e-comercial para inserir mais um parâmetro. Então vai ser o ID da categoria, que vai receber o ID que está vindo lá do banco. Então só revisando aqui, dentro do href eu vou ter exatamente isso daqui, ó. Lista livros.php, interrogação para inserir o parâmetro. Então o primeiro parâmetro, nome da categoria. O que eu vou armazenar no nome da categoria? A categoria que está vindo lá no meu banco de dados. Um e-comercial para inserir mais um parâmetro, chamado ID categoria. Recebe o ID que está vindo lá do banco. Então muita atenção aqui para não inserir o parâmetro fora aqui do href. Então verifica aí se está tudo certo e pode salvar esse seu menu.php. Para testar se pelo menos está funcionando os parâmetros que foram inseridos, faça o seguinte: abra o arquivo index.php e faça um teste clicando em qualquer categoria lá do menu. Então vou clicar aqui em categoria Games. Ele mandou para o listalivros.php o nome da categoria e o ID da categoria. Vou fazer outro teste aqui clicando em mobile. Vou fazer outro teste aqui clicando em mobile. Então tá aqui, ó, listalivros.php, o nome da categoria e o ID. Está funcionando corretamente essa parte de enviar o nome e a categoria. Agora é só receber esses parâmetros aqui no lista livro e realizar a consulta. Então para isso você vai abrir o arquivo listalivros.php. Então aqui no arquivo listalivros.php eu vou fazer toda a parte do PHP antes aqui de iniciar o meu código HTML. Vocês já vão entender o porquê de eu fazer dessa forma. Então vamos lá. Abrir aqui as tags do PHP e vou receber os dois parâmetros. Então essa variável recebe o parâmetro nome categoria pelo método get. Lembrando que é esse parâmetro aqui, ó, nome categoria. E logo abaixo o ID da categoria. E aqui antes de realizar a consulta eu vou fazer o seguinte. Aqui no título da minha página, além do nome do site, eu vou colocar o nome da categoria ao qual o usuário clicou. Então aqui na tag title é só dar um eco com o PHP na variável nome categoria. Então só ver como é que vai funcionar essa parte aqui do título. Voltei aqui na home, perceba que só está o nome do meu site aqui na aba do navegador. Vou clicar em front-end. Olha o que vai acontecer. Front-end, Books Info Web. Em Games vai virar o título da aba aqui do meu navegador, o título da minha página,
com o nome da categoria. Só colocar um tracinho aqui para separar o nome do título aqui do meu site. Então, lá, feito isso, toda a parte de consulta que eu vou inserir aqui dentro da minha página vai ser dentro da div do container, que é do conteúdo. Então, vou fazer o seguinte: aqui eu vou criar uma linha. E dentro dessa linha eu vou jogar um H1 com o nome da categoria. Esse H1 ele vai utilizar 12 colunas do meu grid. E eu já vou aplicar aqui também a classe título para formatar esse meu título de acordo com os títulos das categorias aí do meu site. Vou salvar, vou realizar o teste aqui. Clicar em front-end, está exibindo front-end, games, exibiu games e mobile. Então aqui no arquivo lista livros.php, logo após exibir o nome da categoria, nós vamos criar a consulta para exibir os livros referentes a essa categoria. Então vou criar mais uma linha. Colocar um comentário aqui. Assim, fim, lista livros. E dentro da linha eu vou realizar a consulta com o PHP para depois exibir os meus livros. Então aqui vou criar o SQL livros. Então perceba que aqui na instrução eu estou selecionando todos os campos da tabela de livro, onde o campo categoria, ID categoria da tabela de livro for igual à variável ID categoria. E depois é só executar e fazer o restante dos procedimentos aí no nosso código. Nesse caso aqui eu não vou nem criar uma variável linhas, porque se a categoria está sendo exibida lá no menu, é porque existe algum livro cadastrado naquela categoria. Então não tem tanta necessidade de retornar o número de linhas dessa consulta. Então vou criar logo aqui na sequência o while. Então é aqui dentro do while que vai ficar a div que vai utilizar 3 colunas do meu grid para exibir os livros. Então vou finalizar aqui o PHP, iniciar ele logo aqui abaixo. Então tudo que eu colocar aqui vai estar dentro do meu while. Então vamos lá.
Criei uma div usando 3 colunas no meu grid. E aqui dentro eu vou colocar primeiro a imagem. Lembrando que eu preciso aplicar a classe img responsive, que é para a imagem ficar responsiva. E aqui eu vou colocar um parágrafo com o título do livro. Feito isso, vou salvar aqui. Só antes de fazer o teste, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em cima, onde eu recebo o nome da categoria e o ID. Vamos criar um if aqui, para se caso o nome da categoria, ou melhor, o ID da categoria for vazio, a gente vai redirecionar o usuário para a página index. Ele só vai poder ficar nessa página se essa variável aqui não for vazia. Então vamos lá. Então se a variável que tem o código da categoria for vazia, eu redireciono o usuário para index. Salvei, vou até executar esse arquivo já para testar essa estrutura. Então perceba que eu executei o lista, ele me mandou para o index. Por quê? Naquele momento o ID da categoria era vazio. Então vou selecionar aqui front-end. Olha lá, front-end é o nome da categoria e eu tenho 2 livros nessa categoria: Games e Mobile. Na próxima videoaula a gente vai criar o link para exibir todos os livros, independente da categoria. Só antes de finalizar essa videoaula, vamos criar uma classe para modificar um pouquinho aqui a nossa lista de livros. Então abro o arquivo estilos.css. Logo abaixo aqui do título, vamos criar uma classe chamada lista livros, que eu vou usar sempre na listagem ali dos livros. Então vou alinhar o texto, vou centralizar o texto e vou modificar aquele parágrafo que está dentro, que vai ficar dentro dessa lista. Vou usar aqui a unidade de medida EM, então 1.5 em. Vou salvar, vou primeiro vir aqui no index e vou localizar aqui a linha referente à minha lista de livros. E aqui dentro eu tenho a div que está mostrando o livro. Então junto aqui com essa classe eu vou chamar o lista livros. Lembrando que eu estou no index.php. Você vai fazer a mesma coisa aqui no lista livros. Aqui no lista livros, localize a linha referente à estrutura que exibe os livros. Aqui dentro a div com a coluna, usando 3 divs lá do meu grid. Vou chamar também aqui a classe lista livros. Vou salvar e vou testar essa minha estrutura. Então tá aqui, ó. Ele alinhou, centralizou todo o conteúdo
daquela div e aumentou um pouquinho a fonte aqui do título do livro. Se eu pegar aqui no lista livros, vai estar da mesma forma. Então na próxima videoaula nós vamos criar aí a parte para exibir os detalhes do livro. Então até a próxima videoaula.